Você já imaginou trabalhar durante anos para comprar a casa dos seus sonhos, apenas para ser expulsa dela pela própria sogra? Eu sou Amanda, tenho 29 anos, e o que aconteceu comigo vai te deixar sem palavras. Minha sogra, Dorothy, me humilhou na frente de toda a família, me jogou para fora da minha própria casa, e ainda teve a audácia de trocar as fechaduras. Mas quando ela viu os documentos que eu tinha guardado, bem, o sorriso dela desapareceu completamente. Esta é a história de como uma mulher que sempre me tratou como lixo descobriu da pior forma possível quem realmente mandava naquela casa. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando, e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. O cheiro de café recém-passado ainda pairava na cozinha quando comecei a arrumar a mesa do café da manhã. Era sábado, 6h30 da manhã, e eu já estava acordada há 1 hora, não por escolha, mas porque Dorothy, minha sogra, havia estabelecido desde o primeiro dia que ela pisou nesta casa que, mulher de verdade acorda cedo para servir a família. Meu nome é Amanda Stevens, tenho 29 anos e trabalho como enfermeira no Hospital Geral de Portland há 6 anos. Conheci meu marido, Michael, durante o período da faculdade, quando ele ainda cursava administração. Éramos jovens, apaixonados, e sonhávamos em construir uma vida juntos. O que eu não sabia na época é que construir uma vida para a família Thompson significava literalmente construir uma vida para todos eles. A casa onde moro fica em um bairro tranquilo de classe média, com 3 quartos, 2 banheiros, uma cozinha ampla e um jardim nos fundos que sempre foi meu refúgio. É uma casa simples, mas aconchegante, com paredes brancas, pisos de madeira e aquele tipo de energia que te faz sentir em casa. Eu me apaixonei por ela no primeiro momento que a vi, há 2 anos. Na época, Michael e eu estávamos morando em um apartamento pequeno, e eu sonhava em ter um lugar maior, onde pudéssemos receber a família e quem sabe formar a nossa própria. Michael sempre foi um homem doce, mas submisso. Filho único, ele cresceu sendo o centro das atenções de Dorothy, que se tornou viúva quando ele tinha apenas 15 anos. Desde então, ela construiu sua vida inteira em torno do filho. E quando eu apareci na vida dele, foi como se uma intrusa tivesse invadido seu território sagrado. Não que ela demonstrasse isso abertamente no início. Dorothy era inteligente demais para isso. Ela sabia exatamente como plantar sementes de discórdia com um sorriso no rosto. Lembro-me perfeitamente do dia em que decidimos nos casar. Estávamos namorando há 3 anos, e Michael finalmente havia juntado coragem para me pedir em casamento. Fizemos uma pequena cerimônia, íntima, apenas com familiares próximos e alguns amigos. Dorothy chegou atrasada, vestindo um vestido branco. Sim, branco no casamento da nora, e passou a cerimônia inteira sussurrando comentários para as outras convidadas. Mais tarde, descobri que ela havia dito para minha cunhada Patrícia que eu parecia uma criança brincando de casinha, e que duvidava que o casamento durasse 2 anos. Nos primeiros meses de casamento morávamos longe dela, e a vida era quase perfeita. Michael trabalhava como assistente administrativo em uma empresa de construção, eu fazia plantões no hospital, e aos poucos íamos juntando dinheiro para nossos sonhos. Eu sempre fui uma pessoa econômica, dessas que guarda cada centavo e planeja cada compra. Enquanto Michael gastava o salário dele com coisas do momento, eu guardava religiosamente 70% do meu salário. Ele nunca perguntou sobre minhas economias, e eu nunca oferecia informação, não por desconfiança, mas porque queria fazer uma surpresa. O problema começou quando Dorothy vendeu a casa onde morava, e anunciou que precisava de um lugar para ficar temporariamente, enquanto procurava algo menor. Michael, sempre o filho dedicado, imediatamente sugeriu que ela viesse morar conosco. Eu tentei argumentar que nosso apartamento era pequeno demais para 3 pessoas, mas Dorothy já havia decidido. Ela apareceu na nossa porta numa manhã de segunda-feira com 3 malas grandes, e um sorriso que não chegava aos olhos. Não se preocupe, querida, ela disse entrando sem ser convidada, eu não vou atrapalhar vocês, vou ficar só até encontrar algo adequado para uma senhora da minha idade. Isso foi há 2 anos, 2 anos de temporariamente. A convivência se tornou um pesadelo silencioso. Dorothy tinha opinião sobre tudo, como eu cozinhava, como eu limpava, como eu me vestia, como eu falava. Ela nunca me criticava diretamente. Era sutil demais para isso. Em vez disso, ela fazia comentários aparentemente inocentes, que cortavam mais fundo que qualquer grito. Amanda, querida,
você temperou o frango hoje? Está com um gosto meio sem graça. Michael sempre gostou da minha receita. Essa blusa é nova? Que interessante. Não é bem o estilo que eu escolheria para uma mulher casada. Você trabalha tantas horas no hospital, deve ser difícil cuidar da casa direito. Quando eu era mais nova, as esposas conseguiam fazer tudo sem descuidar do lar. Michael, coitado, ou não percebia ou fingia não perceber. Toda vez que eu tentava conversar com ele sobre a situação, ele me pedia para ter paciência. Ela está sozinha, Amanda. Você sabe como é difícil para ela desde que meu pai morreu. Seja compreensiva. Compreensiva. Essa palavra se tornou a bane da minha existência. Foi durante esse período de convivência tensa que eu tomei uma decisão que mudaria tudo. Estava cansada de viver pisando em ovos, cansada de não ter privacidade, cansada de me sentir uma estranha na minha própria casa. Decidi que era hora de comprar uma casa maior, onde cada um pudesse ter seu espaço. Comecei a pesquisar imóveis sem contar para ninguém. Passava as horas livres navegando em sites de vendas, marcando visitas durante meu horário de almoço, fazendo cálculos financeiros. Havia juntado uma quantia considerável ao longo dos anos, muito mais do que Michael imaginava. Trabalhando em plantões extras, fazendo horas extras, economizando em cada detalhe, eu havia conseguido guardar o suficiente para dar uma entrada generosa em uma casa boa. A casa que escolhi ficava em um bairro ainda melhor que o nosso apartamento, com ruas arborizadas e vizinhos tranquilos. Era uma casa de 2 andares com um jardim grande nos fundos, 3 quartos amplos, e uma sala de estar que recebia luz natural durante todo o dia. O preço estava dentro do que eu podia pagar, e a proprietária, uma senhora idosa chamada Mrs. Parker, estava ansiosa para vender porque estava se mudando para um lar de idosos. Quando finalmente encontrei a casa perfeita, decidi que era hora de dividir a notícia com Michael. Escolhi um domingo tranquilo, quando Dorothy havia saído para visitar uma amiga. Preparei o jantar favorito dele e no meio da sobremesa respirei fundo e falei: Michael, eu tenho uma surpresa para você. Ele me olhou com aquela expressão curiosa que sempre me derretia o coração. Que tipo de surpresa? Encontrei uma casa. Uma casa linda, em um bairro ótimo, com espaço suficiente para todos nós. E eu tenho dinheiro para a entrada. O rosto dele se iluminou por um momento, mas logo se ensombreceu. Amanda, isso é maravilhoso, mas, e a mamãe? Você sabe que ela não tem para onde ir. Por isso mesmo estou falando de uma casa grande, Michael. Ela pode ter o quarto dela, com banheiro próprio, e nós teremos nossa privacidade. Todo mundo fica feliz. Ele ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Você realmente tem dinheiro para isso? Tenho, guardei durante todos esses anos. Quero que isso seja nosso presente de casamento atrasado. Naquela noite, Michael me abraçou com mais força do que havia feito em meses. Pela primeira vez desde que Dorothy se mudou para nossa casa, eu senti que talvez as coisas pudessem dar certo. Quando contamos para Dorothy sobre a casa, a reação dela foi complexa. Ela sorriu e disse que estava muito orgulhosa da nossa responsabilidade, mas eu notei algo gelado em seus olhos, algo que deveria ter me alertado sobre o que estava por vir. Que bom que vocês estão crescendo na vida, ela disse tocando o braço de Michael. Tenho certeza de que vamos ser muito felizes juntos. Juntos. Sempre juntos. A mudança aconteceu 3 meses depois. Dorothy assumiu naturalmente o papel de supervisora da organização, decidindo onde cada móvel deveria ficar, qual quarto seria dela, e como a casa deveria ser administrada. Eu deixei passar porque afinal, era só uma questão de tempo até que tudo se ajeitasse. Como eu estava errada. Nos primeiros meses na casa nova, a situação piorou exponencialmente. Dorothy não apenas tinha opinião sobre tudo, ela havia se tornado a dona da casa. Ela recebia as visitas na sala como se fosse a anfitriã, reorganizava os móveis sem me consultar, e começou a estabelecer regras que eu deveria seguir. Amanda querida, você poderia evitar usar a sala de estar quando eu estiver assistindo às minhas novelas? O barulho me distrai. Você se importaria de não pendurar suas roupas íntimas no varal do jardim? Os vizinhos podem ver, e isso não é elegante. Acho melhor você não receber suas amigas aqui nos fins de semana. Este é um lar de família, não um lugar para encontros sociais. Michael, como sempre, me pedia para ter paciência. Ela está só tentando ajudar Amanda, ela tem experiência em cuidar de uma casa.
Mas eu sabia que não era só isso. Dorothy estava marcando território, e eu, por ser muito educada, muito compreensiva, estava deixando que ela tomasse conta daquilo que era meu. O ponto de virada veio numa sexta-feira chuvosa de novembro. Eu havia terminado um plantão duplo no hospital e estava exausta. Tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho quente e descansar. Mas quando abri a porta, encontrei Dorothy reorganizando minha cozinha. "O que está fazendo?" perguntei, tentando manter a calma. "Ah, querida, você chegou." "Estou apenas organizando melhor os armários. Você guardava as coisas de uma forma tão interessante." "Dorothy, essas são minhas coisas. Eu organizo da forma que acho melhor." Ela parou o que estava fazendo e me olhou com aquela expressão que eu já conhecia bem, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. "Querida, esta é a casa da família agora. Precisamos aprender a compartilhar. Você não pode ser tão possessiva com tudo." Possessiva. Com as minhas próprias coisas, na minha própria casa. Naquela noite eu sabia que precisava fazer algo. Não podia continuar assim, sendo tratada como hóspede na casa que eu havia comprado com meu próprio dinheiro. Mas eu ainda não tinha ideia de quão longe Dorothy estava disposta a ir para manter o controle. Eu estava prestes a descobrir. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então, se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora voltando à história. Os meses seguintes se transformaram em uma guerra silenciosa, onde cada gesto, cada palavra, cada decisão se tornou um campo de batalha. Dorothy havia encontrado sua estratégia perfeita: assumir o controle da casa de forma tão gradual e sutil, que quando eu me desse conta seria tarde demais para reagir, sem parecer a vilã da história. Tudo começou com pequenas mudanças que ela justificava como melhorias. Uma manhã, acordei e encontrei novos quadros pendurados na sala de estar, paisagens florais em tons pastéis que definitivamente não combinavam com a decoração moderna que eu havia escolhido. Quando questionei, Dorothy sorriu docemente e explicou que havia dado uma renovada no ambiente porque achou que estava muito frio e sem personalidade. "Você não gostou, querida? Pensei que ficaria mais acolhedor assim." "Michael adorou, não foi, filho?" Michael, que estava tomando café e lendo o jornal, apenas murmurou "Ficou bonito, mãe", sem nem levantar os olhos. Era sempre assim. Ele nunca prestava atenção real no que estava acontecendo, apenas concordava com qualquer coisa que mantivesse a paz. Na semana seguinte foi a vez dos móveis. Cheguei do hospital numa quarta-feira e encontrei a sala completamente reorganizada. O sofá havia sido movido para o outro lado, a mesa de centro substituída por uma peça vitoriana que Dorothy havia encontrado em uma liquidação, e minhas plantas, que eu cuidava com tanto carinho, haviam sido realocadas para locais mais apropriados, também conhecido como o porão. As plantas deixavam o ambiente muito carregado, ela explicou quando eu protestei, e aquele sofá ficava muito melhor virado para a janela. "Assim fica mais elegante, mais sofisticado, você não acha?" Não, eu não achava. Eu achava que minha casa estava sendo invadida e reformulada segundo os gostos de uma mulher que nem mesmo pagava aluguel. Mas toda vez que eu tentava conversar com Michael sobre isso, ele me olhava como se eu estivesse exagerando. "Amanda, são só móveis. Se ela quer ajudar a decorar, qual o problema? Você anda muito estressada no trabalho, talvez esteja vendo problemas onde não existem." Estressada? Como se o meu estresse não tivesse uma causa muito específica morando na minha sala de estar. O controle de Dorothy se expandiu rapidamente para outras áreas. Ela começou a responder o telefone fixo da casa como se fosse a dona, cumprimentando as pessoas com Residência Thompson que me fazia ranger os dentes. Quando minha mãe ligava para falar comigo, Dorothy sempre atendia primeiro e conduzia longos preâmbulos sobre como estava cuidando da casa, e como Michael e eu éramos tão sortudos por ter alguém com experiência para orientá-los. "Sua mãe parece uma pessoa adorável", ela comentava depois, "mas percebi que ela não entende muito de etiqueta doméstica, talvez seja por diferenças de criação." As diferenças de criação. Dorothy adorava usar essa expressão sempre que queria dizer que eu não tinha sido educada adequadamente para ser a esposa que Michael merecia. Minha mãe, Janet, era uma mulher simples que havia me criado sozinha depois que meu pai nos abandonou quando eu tinha 8 anos. Ela trabalhou 2 empregos durante toda a minha adolescência para que eu pudesse estudar e me formar em enfermagem.
Para Dorothy, isso era evidência de que eu vinha de uma família desestruturada e que precisava de orientação para aprender a cuidar direito de um lar. A situação se complicou ainda mais quando Dorothy começou a interferir nas minhas amizades. Jéssica, minha melhor amiga desde a faculdade, costumava vir em casa aos sábados para conversarmos e colocarmos as fofocas em dia. Era um momento sagrado para mim, especialmente depois de semanas corridas no hospital. Mas Dorothy não via com bons olhos essas visitas. Não me entenda mal, querida, ela disse numa dessas tardes depois que Jéssica havia ido embora. Mas você não acha que receber amigas em casa todos os fins de semana é um pouco imaturo? Mulheres casadas deveriam focar mais na família, no marido. Esses encontrinhos de solteira já deveriam ter ficado no passado. Encontrinhos de solteira. Como se conversar com minha melhor amiga fosse algum tipo de comportamento inadequado para uma mulher casada. Dorothy, Jéssica é minha amiga há mais de 8 anos. Não vou parar de vê-la porque me casei. Claro que não, querida, só acho que você poderia recebê-la com menos frequência. Ou talvez vocês poderiam se encontrar em outros lugares. A casa deveria ser um santuário para a família, não um ponto de encontro social. Mas não era só sobre Jéssica. Dorothy havia estabelecido regras não escritas sobre quem podia ou não visitar nossa casa, quando essas visitas podiam acontecer, e por quanto tempo. Meu cunhado Robert, irmão de Michael, era sempre bem-vindo e podia ficar até tarde assistindo jogos na sala. Mas quando minha prima Linda veio me visitar de Chicago, Dorothy fez questão de mencionar várias vezes que hóspedes por mais de 2 dias se tornam inconvenientes. O controle se estendeu também para a cozinha, que havia se tornado oficialmente o território de Dorothy. Ela cozinhava todas as refeições, escolhia os ingredientes, decidia os horários. Quando eu tentava preparar algo que Michael e eu gostávamos, ela sempre encontrava uma forma de interferir. Querida, você tem certeza de que vai usar tanto sal? Michael tem histórico de pressão alta na família. Esse tempero não vai combinar com o prato que estou preparando de acompanhamento. Acho melhor você deixar que eu termine isso. Você parece cansada do plantão. Gradualmente, eu fui sendo expulsa da minha própria cozinha. Passei a comer o que ela preparava, nos horários que ela estabelecia, da forma que ela decidia. E Michael não apenas não percebia isso, ele elogiava constantemente a comida da mãe, fazendo comparações pouco sutis com meus pratos. Nossa, mãe, essa sua lasanha é realmente especial, você vai ter que ensinar a receita para Amanda. Ensinar a receita para Amanda. Como se eu fosse uma criança que precisava aprender a cozinhar. Mas foi quando Dorothy começou a interferir na nossa vida conjugal que eu soube que havia cruzado todas as linhas. Ela começou a fazer comentários sobre nossos horários, nossos hábitos, nossa intimidade. Quando Michael e eu queríamos assistir a um filme juntos à noite, ela aparecia na sala com alguma desculpa para se juntar a nós. Quando tentávamos ter conversas particulares, ela sempre encontrava uma forma de participar. Vocês estavam conversando sobre o quê? Espero que não seja nada sério. Casais jovens não deveriam ter tantas conversas sérias, é sinal de que algo não está indo bem. Ela monitorizava nossos horários de dormir, nossos fins de semana, nossos planos. Quando Michael sugeria que fôssemos jantar fora, só nós dois, Dorothy sempre arranjava uma forma de se incluir ou de criar algum impedimento. Vocês vão sair? Que pena, eu estava esperando que pudéssemos jantar juntos em família hoje. Faz tanto tempo que não temos uma noite tranquila, só nós três. Só nós três. Sempre nós três. O ponto de ruptura veio numa manhã de domingo, quando acordei e encontrei Dorothy reorganizando meu closet. Ela estava separando minhas roupas em pilhas, algumas para doação e outras para reformas necessárias. Dorothy, o que você está fazendo no meu quarto? Ah, querida, você acordou. Estou só dando uma organizada nas suas roupas. Você tem tantas peças que não usa mais, e algumas que, bem, talvez não sejam as mais adequadas para uma mulher da sua posição. Da minha posição? Mulher casada, querida, esposa de um homem trabalhador, dona de casa. Algumas dessas roupas são muito jovens demais, muito chamativas, não transmitem a seriedade que você deveria transmitir. Eu olhei para as pilhas de roupas. Na pilha de doação, estavam algumas das minhas peças favoritas, vestidos coloridos, blusas mais justas,
saias que Michael sempre elogiava. Na pilha de reformas, estavam roupas que ela considerava quase adequadas, mas que precisavam de ajustes para ficarem mais conservadoras. Dorothy, essas são minhas roupas, eu comprei com meu dinheiro, eu decido o que usar. Claro, querida, mas às vezes precisamos de uma perspectiva externa. Uma mulher mais experiente, você é jovem, ainda está aprendendo a se vestir adequadamente para sua nova fase da vida. Nova fase da vida. Como se casar significasse abrir mão da minha personalidade e me transformar na versão de esposa que Dorothy considerava apropriada. Naquela tarde, sentei com Michael na varanda dos fundos, o único lugar da casa onde ainda me sentia um pouco em paz, e tentei ter uma conversa séria sobre a situação. Michael, precisamos conversar sobre sua mãe. Ele suspirou como sempre fazia quando eu tocava nesse assunto. Amanda, por favor, não vamos começar com isso de novo. Ela reorganizou meu closet hoje de manhã, separou minhas roupas para doação sem me consultar. Isso não é normal. Ela estava só tentando ajudar. Você anda trabalhando tanto que não tem tempo para organizar suas coisas. Eu não pedi ajuda. E não é só isso, Michael. Ela está controlando tudo nesta casa. A decoração, a comida, quem pode nos visitar, como devemos nos comportar. Isso não pode continuar. Amanda, ela é minha mãe. Ela cuidou de mim sozinha depois que meu pai morreu. Ela sacrificou muita coisa pela nossa família. O mínimo que posso fazer é dar um lar para ela. Eu entendo isso, Michael, mas este também é o meu lar. Eu comprei esta casa, eu pago as contas, eu tenho o direito de me sentir confortável na minha própria casa. Ele ficou em silêncio por um longo momento olhando para o jardim. Você quer que eu peça para ela ir embora? Eu quero que você estabeleça limites. Que você me apoie quando ela ultrapassar esses limites. Que você reconheça que eu também tenho direitos nesta casa. Amanda, ela não tem para onde ir. E honestamente, acho que você está exagerando. Ela é só uma senhora idosa tentando se sentir útil. Você não pode ser tão insensível. Insensível. Mais uma vez, eu era pintada como a vilã da história por querer ter algum controle sobre minha própria vida. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Michael, que dormia tranquilamente como se nada tivesse acontecido, tomei uma decisão. Eu não podia continuar vivendo assim, sendo tratada como hóspede na casa que eu havia comprado, sendo constantemente desrespeitada, e tendo meus sentimentos minimizados. Algo precisava mudar. Eu ainda não sabia que Dorothy estava planejando algo muito pior do que eu poderia imaginar. E que em poucas semanas, eu descobriria até onde ela estava disposta a ir para me tirar completamente de cena. Mas naquela noite, pela primeira vez em meses, eu não estava apenas irritada ou frustrada, eu estava determinada. E quando uma enfermeira que trabalha em UTI toma uma decisão, ela não muda de ideia facilmente. A guerra estava apenas começando. A mudança na dinâmica da casa aconteceu de forma tão sutil, que se eu não fosse uma pessoa observadora por natureza, uma habilidade que desenvolvi trabalhando em emergências médicas, talvez não tivesse percebido até ser tarde demais. Dorothy havia passado da fase de controle doméstico para algo muito mais sinistro. Ela estava sistematicamente me isolando e construindo uma narrativa sobre mim que eu ainda não compreendia completamente. Tudo começou com as ligações telefônicas sussurradas. Eu comecei a notar que Dorothy passava longas horas ao telefone, sempre falando em tom baixo, sempre interrompendo a conversa quando eu aparecia. Inicialmente, pensei que fossem apenas conversas normais com amigas ou familiares, mas algo no comportamento dela me deixava desconfortável. Uma manhã, enquanto eu me preparava para ir ao hospital, ouvi fragmentos de uma dessas conversas. Dorothy estava na cozinha, de costas para a porta, falando com alguém em um tom confidencial que imediatamente chamou minha atenção. Sim, Patrícia, é exatamente isso que estou dizendo. A menina está completamente fora de controle. Não, você não entende, ela está mudada, agressiva. Ontem mesmo ela gritou comigo por causa de uma simples reorganização. Gritou. Eu nunca havia gritado com Dorothy. Havia questionado sim, havia demonstrado descontentamento, mas gritar, jamais. Continuei escutando, escondida atrás da porta. Michael está sofrendo muito, mas ele é muito educado para reclamar. Você sabe como ele é sensível. A Amanda está fazendo a vida dele um inferno, Patrícia. Ontem ela o acusou de não apoiá-la, e fez uma cena terrível. Não sei mais o que fazer com essa situação.
meu sangue gelou. Patrícia era a cunhada de Michael, irmã mais velha que sempre teve grande influência sobre ele. Se Dorothy estava plantando essas sementes de discórdia com Patricia, ela estava construindo uma rede de apoio contra mim, dentro da própria família de Michael. Quando cheguei ao hospital naquele dia, não consegui me concentrar direito. Durante meu intervalo de almoço, liguei para Jessica e contei o que havia escutado. Amanda, isso é muito sério, ela disse com aquele tom preocupado que ela usava quando achava que eu estava subestimando alguma situação. Ela está deliberadamente espalhando mentiras sobre você para a família do Michael. Isso é manipulação pura. Mas o que eu posso fazer? Se eu confrontar ela, vai dizer que eu entendi errado, que estava só desabafando. E se eu contar para o Michael? Ele não vai acreditar em você, Jessica completou. Porque ela é a mãe dele, e mães não fazem esse tipo de coisa, certo? Exato. Era o problema clássico de credibilidade. A palavra de uma sogra devotada contra a de uma nora dramática e ciumenta. Nos dias seguintes comecei a prestar mais atenção aos padrões de comportamento de Dorothy e descobri que a situação era muito pior do que eu imaginava. Ela não estava apenas espalhando versões distorcidas dos nossos conflitos. Ela estava criando conflitos onde não existiam para ter material para suas conversas. Um exemplo perfeito aconteceu numa quinta-feira. Cheguei em casa do hospital e encontrei Dorothy preparando o jantar na cozinha. Como sempre, cumprimentei educadamente e perguntei se precisava de ajuda. Não, querida, obrigada. Já está quase pronto, ela respondeu com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Fui para o quarto trocar de roupa e, quando voltei para a sala, ouvi Dorothy falando ao telefone com alguém. Sim, Robert, é exatamente isso. Ela chegou em casa e nem me cumprimentou direito, passou direto por mim como se eu fosse invisível. Não, ela não ofereceu ajuda com o jantar, claro. Ficou lá no quarto dela fazendo sabe-se lá o quê. Eu me escondi atrás da parede, chocada. Dorothy estava relatando uma versão completamente oposta do que havia acontecido apenas 15 minutos antes. Ela estava deliberadamente mentindo sobre nossas interações para construir uma imagem negativa de mim. O Michael trabalha tanto, e quando chega em casa deveria encontrar um ambiente harmonioso, não essa tensão constante que ela cria. Às vezes eu me pergunto o que ele viu nela, Robert. Ela é tão diferente das meninas que ele namorava antes. Robert era o irmão mais novo de Michael, aquele que sempre vinha assistir jogos em casa, e que Dorothy sempre recebia de braços abertos. Se ela estava influenciando Robert contra mim, significava que estava construindo uma frente unificada dentro da família Thompson. Durante as semanas seguintes, implementei uma estratégia que aprendi no hospital: documentação. Comecei a anotar horários, contextos e detalhes específicos de cada interação com Dorothy. Se ela distorcia a realidade, eu precisava ter evidências concretas da verdade. Descobri que Dorothy tinha um padrão específico. Ela criava situações aparentemente inocentes que podia facilmente distorcer depois. Por exemplo, numa manhã de sábado ela pediu minha opinião sobre um novo arranjo de flores que havia feito para a mesa da sala. O que você acha, Amanda? Ficou bonito? Ficou lindo, Dorothy. Você tem muito bom gosto para decoração. 2 horas depois, ouvi ela falando ao telefone com Patrícia. Você acredita que ela criticou meu arranjo de flores? Disse que não estava bom, que eu não tinha gosto para decoração. Às vezes acho que ela faz isso de propósito, para me magoar. Era assustador. Dorothy estava pegando minhas respostas educadas e gentis e as transformando em críticas e ofensas. E fazia isso com tanta naturalidade, que me fez questionar minha própria percepção da realidade. A situação se complicou ainda mais quando Dorothy começou a interferir nas minhas relações profissionais. Ela descobriu onde eu trabalhava, e sem me consultar começou a ligar para o hospital em emergências inventadas. A primeira vez aconteceu numa terça-feira. Eu estava no meio de um procedimento quando a supervisora de enfermagem veio me chamar. Amanda, sua sogra está no telefone, disse que é urgente. Com o coração disparado, imaginando que algo terrível havia acontecido com Michael, atendi a ligação. Dorothy, o que aconteceu? Ah, querida, desculpe incomodar você no trabalho, mas estava preocupada. O Michael saiu de manhã se sentindo mal, e não consegui falar com ele. Você sabe onde ele está? Dorothy, ele está no trabalho. Se você está preocupada, ligue para o escritório dele. Ah, que boba, nem pensei nisso.
Desculpe ter atrapalhado. Desliguei o telefone confusa e irritada. Não havia nenhuma emergência real, e Dorothy perfeitamente sabia como entrar em contato com Michael no trabalho. Ela havia me tirado de um procedimento médico por uma preocupação que ela mesma poderia ter resolvido. Mas isso foi só o começo. Nas semanas seguintes, Dorothy ligou mais 4 vezes para o hospital, sempre com emergências que se revelavam triviais ou completamente inventadas. Uma vez foi porque achou que escutou um barulho estranho na casa e queria que eu voltasse para verificar. Outra vez foi porque não conseguia encontrar a conta de luz e precisava da minha ajuda para procurar. Minha supervisora, Rebecca, uma mulher experiente que já havia visto de tudo em seus 20 anos de enfermagem, me chamou para uma conversa particular. Amanda, você sabe que eu te valorizo muito como profissional, mas essas interrupções estão se tornando um problema. Você não pode receber ligações pessoais durante procedimentos. Rebecca, eu entendo completamente. Vou conversar com ela e deixar claro que só pode ligar em emergências reais. Olha, eu não costumo me intrometer na vida pessoal das minhas funcionárias, mas, você está bem em casa? Essa sogra sua parece um pouco intensa. Era a primeira vez que alguém de fora da situação validava o que eu estava sentindo. Rebecca, com sua experiência em lidar com pessoas em situações de estresse, havia percebido que algo não estava certo. É complicado admitir. Estamos passando por um período de adaptação. Adaptação é uma coisa, Amanda, sabotagem é outra, tenha cuidado. Sabotagem. A palavra ficou ecoando na minha cabeça pelo resto do dia. Era exatamente isso que Dorothy estava fazendo, sabotando minha reputação profissional, meu relacionamento com Michael, minha paz mental, minha posição dentro da casa. Naquela noite, tentei conversar com Michael sobre as ligações para o hospital. Michael, sua mãe tem ligado para o meu trabalho com emergências que não são emergências, isso está prejudicando minha imagem profissional. Amanda, ela é uma senhora idosa morando numa casa nova, é natural que se sinta insegura às vezes. Michael, ela ligou dizendo que você estava doente quando você estava perfeitamente bem no trabalho, isso não é insegurança, é... É o que, Amanda? Você vai acusar minha mãe de quê agora? A defensividade na voz de Michael era clara. Dorothy havia feito seu trabalho tão bem que ele automaticamente me via como a agressora, em qualquer conflito envolvendo ela. Eu só quero que você converse com ela sobre só ligar para o hospital em emergências reais. Eu vou falar com ela, mas você precisa ser mais compreensiva. Ela perdeu a casa dela, está vivendo numa situação nova, tentando se adaptar. Um pouco de empatia não mataria você. Empatia. Mais uma vez, eu era pintada como uma pessoa insensível e cruel, enquanto Dorothy era a vítima indefesa que merecia compaixão. Mas foi durante esse período que eu comecei a perceber algo importante. Dorothy não estava improvisando. Cada movimento dela era calculado, cada ligação planejada, cada distorção da realidade, tinha um propósito específico. Ela estava sistematicamente destruindo minha credibilidade e construindo um caso contra mim. O mais assustador era perceber que estava funcionando. Michael estava se distanciando de mim emocionalmente, a família dele estava recebendo uma versão distorcida da nossa vida doméstica. E até minha vida profissional estava sendo afetada. Dorothy não estava apenas tentando controlar a casa, ela estava tentando me remover completamente da equação. E eu ainda não tinha ideia de quão longe ela estava disposta a ir para conseguir isso. A transformação em Michael foi a coisa mais dolorosa de observar. Durante os 2 meses seguintes, o homem com quem eu havia me casado, carinhoso, atencioso, que costumava me defender mesmo nas pequenas discussões, foi gradualmente substituído por alguém que eu mal reconhecia. Dorothy havia plantado suas sementes com tanta eficiência, que elas estavam finalmente brotando, e o resultado era devastador. Começou com pequenos comentários que ele fazia, aparentemente inocentes, mas que revelavam como sua percepção de mim estava sendo moldada pelas conversas que tinha com a mãe quando eu não estava presente. Amanda, você tem certeza de que não está exagerando nas suas reações? Minha mãe comentou que você anda muito sensível ultimamente. Talvez você devesse tentar ser mais paciente com ela, ela está fazendo o possível para se adaptar, e você fica criticando cada coisa que ela faz. Você já pensou que talvez o problema não seja só dela? Relacionamentos familiares exigem esforço de ambos os lados.
A cada frase dessas, eu sentia como se estivesse sendo empurrada para mais longe da minha própria vida. Michael estava me vendo através dos olhos de Dorothy, e essa versão de mim era irreconhecível. Uma mulher difícil, dramática, incapaz de conviver harmoniosamente com a família. O ponto de virada aconteceu numa sexta-feira à noite, quando cheguei em casa particularmente cansada, depois de um plantão de 14 horas. Havia sido um dia difícil no hospital, perdemos um paciente jovem em um acidente de carro, e eu estava emocionalmente esgotada. Tudo o que eu queria era chegar em casa, tomar um banho quente e ter um momento de paz com meu marido. Mas quando abri a porta, encontrei a casa cheia de gente. Dorothy havia organizado um jantar de família sem me consultar. Patricia estava lá com o marido, Robert havia trazido a namorada nova e até mesmo tia Margaret, a irmã mais velha de Dorothy, estava presente. A mesa estava posta com a louça boa, velas acesas, e o aroma de um assado elaborado vinha da cozinha. Amanda! Dorothy exclamou com aquele sorriso performático que eu já conhecia bem. Que bom que você chegou, espero que não se importe, resolvi fazer uma surpresa para Michael. Faz tanto tempo que a família não se reúne. Eu olhei para Michael, esperando algum sinal de que ele pelo menos havia sido consultado sobre essa surpresa, mas ele evitou meu olhar. Estava claro que ele sabia e não havia me avisado. Claro, eu disse, forçando um sorriso. Deixe-me só trocar de roupa e... Não se preocupe com isso, querida, Dorothy interrompeu. Você pode subir depois. Estávamos esperando você para começar a comer. Era uma situação perfeitamente orquestrada. Eu estava cansada, despreparada, vestindo scrubs hospitalares enquanto todos os outros estavam arrumados e confortáveis. Dorothy havia me colocado em desvantagem desde o momento em que pisei na porta. Durante o jantar, eu me senti como uma estranha observando uma família feliz. Dorothy havia preparado todos os pratos favoritos de Michael, contou histórias engraçadas da infância dele e conduziu conversas sobre assuntos que eu não podia contribuir. Memórias familiares, piadas internas, pessoas que eu não conhecia. Lembram quando Michael ganhou aquele concurso de redação no colégio? Dorothy disse, servindo uma segunda porção de sobremesa para o filho. Eu sempre soube que ele era especial, uma mãe percebe essas coisas. É verdade, Patrícia concordou, você sempre foi muito dedicada ao Michael, tia Dorothy. Ele teve sorte de ter uma mãe tão presente. Algumas mães nascem sabendo como cuidar da família, tia Margaret acrescentou, olhando brevemente na minha direção. É um dom natural. A implicação era clara, eu não tinha esse dom natural. Eu era a outsider que havia se intrometido numa família perfeita. O que mais me machucou foi perceber como Michael floresceu naquele ambiente. Ele ria das piadas, contribuía com suas próprias memórias, parecia mais relaxado e feliz do que eu o havia visto em meses. Era como se minha presença fosse o único fator de tensão na vida dele, e na ausência dessa tensão, porque eu estava sendo deliberadamente excluída da conversa, ele voltava a ser a pessoa que todos lembravam. Depois que os convidados foram embora, tentei conversar com Michael sobre como me senti. Michael, você podia ter me avisado sobre o jantar. Cheguei cansada do hospital e me senti completamente despreparada. Minha mãe queria fazer uma surpresa, não achei que você se importaria. Mas eu me importo, esta é minha casa também, e eu gostaria de ser consultada quando vocês planejam eventos aqui. Amanda, era só um jantar em família, por que você transforma tudo em uma questão territorial? Não é territorial, Michael, é sobre respeito, sobre me incluir nas decisões que afetam nossa casa. Nossa casa? Ele me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Como se estivesse questionando se eu realmente tinha o direito de chamar aquilo de nossa casa. Amanda, você está exagerando, minha família sempre foi bem-vinda na minha casa. Sua casa? As palavras saíram mais altas do que eu pretendia. Michael, eu comprei esta casa. Com meu dinheiro, meu nome está na escritura. O silêncio que se seguiu foi gelado. Michael me olhou como se eu tivesse dito algo impensável, algo cruel e mercenário. Então é isso? Ele disse finalmente. Você vai usar o fato de ter comprado a casa para controlar quem pode ou não estar aqui? Não é isso que eu estou dizendo, só quero ser respeitada. Você quer ser respeitada, mas não respeita minha família, não respeita minha mãe, que fez tantos sacrifícios por mim. Sinceramente, Amanda, às vezes eu não reconheço a mulher com quem me casei. Aquelas palavras foram como um soco no estômago.
Dorothy havia conseguido exatamente o que queria. Michael agora me via como a vilã, como alguém que usava poder financeiro para controlar e excluir sua família. Naquela noite, deitei na cama ao lado de um homem que parecia um estranho. Michael dormiu virado para o outro lado, sem me dar boa noite, sem o beijo de sempre. Era como se um muro invisível tivesse sido construído entre nós, e eu não sabia como derrubá-lo. Nos dias seguintes, a atmosfera na casa se tornou ainda mais tensa. Dorothy havia claramente contado sua versão da nossa discussão para Michael, porque ele começou a me tratar com uma frieza formal, que doía mais do que qualquer grito. Bom dia, Amanda. Você vai chegar tarde hoje? A comida está na geladeira se você quiser esquentar. Conversas funcionais, sem calor, sem intimidade. Era como se estivéssemos vivendo como colegas de quarto que mal se conheciam. Dorothy, por outro lado, estava radiante. Ela havia vencido uma batalha importante e sabia disso. Começou a agir com ainda mais liberdade na casa, tomando decisões maiores sem me consultar. Contratou um jardineiro para melhorar o jardim dos fundos. Meu refúgio particular. Trocou as cortinas da sala de estar, e até mesmo convidou um pintor para refrescar a cor das paredes. Espero que você não se importe, ela disse quando questionei sobre o pintor. Michael achou que seria uma boa ideia. A casa estava precisando de uma renovada. Michael havia concordado com tudo isso sem me consultar. Era como se eu tivesse sido removida de todas as decisões importantes sobre a casa que eu havia comprado. A situação chegou ao ponto de ruptura quando Dorothy anunciou que havia convidado tia Margaret para vir morar conosco temporariamente. É só por alguns meses, ela explicou durante o jantar, como se estivesse fazendo um anúncio administrativo. A Margaret está tendo problemas financeiros depois do divórcio, e Michael achou que seria uma boa ideia ajudarmos. Eu olhei para Michael, chocada. Você concordou com isso? É minha tia Amanda, família ajuda família. Michael, nós nem conversamos sobre isso, esta casa não é um hotel. Agora você vai dizer que minha tia não pode ficar aqui? Sua voz estava carregada de reprovação. Primeiro você implica que minha mãe não é bem-vinda, agora minha tia. Eu nunca disse que sua mãe não era bem-vinda. Só quero ser consultada sobre as decisões que afetam nossa casa. Nossa casa, Dorothy repetiu, com um tom que sugeria que achou a expressão irônica. Querida, família é mais importante que papel de propriedade. Você deveria entender isso. Naquela noite, sozinha no quarto enquanto Michael assistia televisão na sala com Dorothy, eu finalmente compreendi a magnitude do que estava acontecendo. Dorothy não estava apenas tentando me controlar ou me irritar. Ela estava sistematicamente me removendo da minha própria vida, me isolando do meu marido, me fazendo parecer a pessoa problemática em cada situação. E estava funcionando perfeitamente. Michael agora me via como alguém egoísta e controladora. A família dele me via como uma intrusa, que não sabia o valor da união familiar. Até mesmo no hospital, as constantes interrupções haviam plantado sementes de dúvida sobre minha estabilidade pessoal. Eu estava sendo apagada da minha própria existência, e a pessoa que eu amo mais no mundo estava ajudando Dorothy a fazer isso. Mas o que Dorothy não sabia é que eu tinha um trunfo que ela nunca imaginou. E em poucos dias, quando a situação explodisse completamente, ela descobriria que subestimar uma enfermeira de UTI que luta pela própria sobrevivência foi o maior erro que ela poderia ter cometido. O dia que minha vida explodiu começou como qualquer outro. Era uma segunda-feira chuvosa de março, daquelas que fazem você querer ficar na cama para sempre. Eu estava me preparando para um plantão duplo no hospital quando recebi uma ligação inesperada de Jessica. Amanda, você pode conversar agora? A voz dela estava estranha, tensa. Claro, o que aconteceu? Olha, eu não sei como te dizer isso, mas você precisa saber. Ontem eu estava no shopping com minha irmã e encontrei a Patrícia, você sabe, sua cunhada. Meu estômago se contraiu. Patrícia e Jéssica se conheciam superficialmente através de mim, mas nunca haviam sido próximas. E? Amanda, ela começou a falar sobre você. Disse que a família toda está preocupada com o Michael, que você está, bem, ela usou palavras muito específicas. Que palavras? Jéssica suspirou do outro lado da linha.
Ela disse que você está mentalmente instável, que anda tendo surtos de raiva em casa, que está obsessivamente controladora com a Dorothy, e que o Michael está sofrendo em silêncio porque tem medo de você. O mundo parou, literalmente. Eu me sentei na beirada da cama sentindo como se alguém tivesse me dado um murro no peito. Ela disse mais alguma coisa? Amanda, ela disse que a Dorothy está documentando seus comportamentos para caso seja necessário tomar medidas legais. Medidas legais? Ela não especificou, mas a impressão que deu é que elas estão construindo algum tipo de caso contra você. Como se você fosse perigosa ou coisa assim. Desliguei o telefone em choque absoluto. Dorothy não estava apenas me isolando, ela estava construindo uma narrativa de que eu era mentalmente instável. E a palavra documentando me aterrorizou. O que exatamente ela estava documentando? E para quê? Cheguei ao hospital naquele dia funcionando no piloto automático. Cumpri meus deveres, cuidei dos pacientes, mas minha mente estava girando em círculos, tentando entender as implicações do que Jessica havia me contado. Durante meu horário de almoço, liguei para minha mãe. Mãe, eu preciso te contar uma coisa, e preciso que você seja honesta comigo. Claro, filha. O que aconteceu? Contei tudo, a situação com Dorothy, a mudança em Michael, a conversa que Jessica tinha escutado. Minha mãe ouviu em silêncio, e quando terminei, ela ficou quieta por um longo momento. Amanda, ela disse finalmente, você precisa proteger seus interesses legais. Imediatamente. O que você quer dizer? Se essa mulher está documentando coisas sobre você, ela está planejando algo. E se ela conseguir convencer o Michael de que você é instável, ela pode estar tentando forçar algum tipo de separação ou divórcio onde você perca tudo. A realidade me atingiu como um raio. Dorothy não estava apenas tentando me expulsar da casa, ela estava tentando me expulsar da vida de Michael, de uma forma que eu saísse sem nada. E a casa que eu havia comprado com meu próprio dinheiro poderia ser vista como patrimônio conjugal em caso de divórcio. Mãe, o que eu faço? Primeiro, você vai procurar um advogado, hoje mesmo. Segundo, você vai reunir todos os documentos que provem que você comprou aquela casa com seu dinheiro, antes do casamento. E terceiro, você precisa começar a se proteger. Saí do hospital mais cedo naquele dia, alegando mal-estar, o que não era mentira. Meu primeiro stop foi no escritório de advocacia que uma colega do hospital havia recomendado alguns meses antes, quando estava passando por um divórcio complicado. A advogada, Sarah Mitchell, era uma mulher na casa dos 50, com cabelos grisalhos, e um olhar que sugeria que ela já havia visto todas as formas possíveis de manipulação humana. Conte-me tudo, ela disse, depois que eu expliquei brevemente a situação. Passei a próxima hora relatando os últimos meses em detalhes, a chegada de Dorothy, a escalada de controle, a mudança em Michael, as ligações para o hospital, as mentiras espalhadas para a família. Sarah tomou notas constantemente, fazendo perguntas específicas que revelavam exatamente onde estava o perigo. Amanda, você tem documentos provando que comprou a casa com dinheiro que havia economizado antes do casamento? Sim, tenho extratos bancários, comprovantes de depósito, toda a documentação da compra. Ótimo! E você tem evidências das manipulações que essa sogra está fazendo? Tenho algumas anotações que fiz sobre as ligações para o hospital, sobre as coisas que ela disse versus o que realmente aconteceu. Isso é um bom começo, mas não suficiente. Se elas estão documentando contra você, você precisa documentar contra elas. A partir de hoje você vai anotar tudo: horários, contextos, testemunhas, conversas palavra por palavra. Sarah me explicou que, em casos de divórcio onde havia alegações de instabilidade mental, o cônjuge que parecia mais estável e tinha mais apoio familiar frequentemente ficava com a maior parte dos bens. Se Dorothy conseguisse convencer um juiz de que eu era perigosa ou instável, eu poderia perder não apenas Michael, mas também a casa que havia comprado com meu próprio dinheiro. Existe mais uma coisa, Sarah disse me olhando seriamente. Se elas estão planejando algo grande, provavelmente vão tentar provocar uma situação onde você reaja de forma que elas possam usar contra você. Você precisa estar preparada para isso. Que tipo de situação? Qualquer coisa que faça você perder o controle. Gritar, chorar excessivamente, fazer ameaças, qualquer coisa que elas possam filmar ou documentar como evidência de comportamento instável.
Voltei para casa naquela tarde com uma sensação de pavor crescente. Agora eu sabia que estava em guerra, mas também sabia que Dorothy tinha vantagem. Ela havia começado a lutar muito antes de eu perceber que estávamos brigando. Quando entrei na casa, encontrei uma cena que imediatamente confirmou meus piores medos. Dorothy estava na sala com uma mulher que eu não conhecia, uma senhora bem vestida, com um bloco de anotações na mão, que claramente estava fazendo algum tipo de avaliação ou investigação. "Ah, Amanda!" Dorothy exclamou com aquele sorriso falso. "Que bom que você chegou. Esta é Mrs. Henderson, uma consultora familiar que estou contratando para nos ajudar com nossas questões domésticas." Consultora familiar, meu sangue gelou. Dorothy havia contratado algum tipo de profissional para avaliar nossa dinâmica familiar, provavelmente para criar um relatório que pudesse ser usado contra mim. "Olá, Amanda", Mrs. Henderson disse se levantando. "Sua sogra me contou que vocês estão passando por algumas tensões. Estou aqui para ajudar a família a encontrar soluções saudáveis." Eu forcei um sorriso, lembrando do conselho de Sarah sobre não reagir de forma que pudesse ser usada contra mim. "Claro", eu disse calmamente. "Mas eu gostaria de conversar com meu marido sobre isso, antes de participar de qualquer avaliação." O rosto de Dorothy se contraiu quase imperceptivelmente, mas Mrs. Henderson apenas sorriu. "Naturalmente. Talvez possamos agendar um encontro quando todos estiverem presentes." Depois que Mrs. Henderson foi embora, Dorothy me olhou com uma expressão que eu nunca havia visto antes, não mais a falsa doçura ou a manipulação sutil. Era triunfo puro. "Espero que você não se importe com a iniciativa", ela disse, "mas alguém precisa tomar medidas para proteger esta família." "Proteger de quê, Dorothy?" "De você, querida. Do que você se tornou." Naquela noite, quando Michael chegou do trabalho, tentei conversar com ele sobre Mrs. Henderson. "Michael, sua mãe contratou uma consultora familiar sem me consultar. Você sabia disso? Ela mencionou que estava preocupada com o clima em casa. Achei que seria uma boa ideia ter uma perspectiva profissional." "Uma perspectiva profissional sobre o quê?" "Amanda, você tem agido de forma muito estranha ultimamente. Talvez conversar com alguém neutro possa ajudar." "Estranha como?" "Paranoica, controladora, sempre achando que minha mãe está tramando algo contra você." "Isso não é normal, Amanda." Ali estava. A semente que Dorothy havia plantado havia crescido e florescido. Michael agora acreditava genuinamente que eu era o problema, que meus sentimentos eram sintomas de instabilidade mental. "Michael, você realmente acredita que eu sou paranoica? Eu acredito que você precisa de ajuda. E se você se recusar a aceitar essa ajuda, bem, talvez eu precise tomar outras medidas." "Que tipo de medidas?" Ele não respondeu, mas o silêncio foi mais eloquente que qualquer palavra. Dorothy havia conseguido. Ela havia virado meu próprio marido contra mim tão completamente, que ele estava considerando me deixar, ou me forçar a sair da minha própria casa. Naquela noite, deitada sozinha na cama, Michael havia decidido dormir no quarto de hóspedes. Para darmos um tempo um do outro, eu soube que o confronto final estava chegando. Dorothy havia jogado quase todas as suas cartas, e estava confiante de que havia vencido. O que ela não sabia é que eu também tinha cartas para jogar. E quando eu finalmente as revelasse, o jogo mudaria completamente. Mas primeiro, eu precisava sobreviver ao que ela estava planejando para os próximos dias. Porque eu sabia, com absoluta certeza, que Dorothy estava se preparando para o golpe final. Os próximos 3 dias foram como viver numa casa de vidro, onde cada movimento meu estava sendo observado e analisado. Dorothy havia mudado completamente sua estratégia, não mais a manipulação sutil, mas uma vigilância aberta e declarada. Ela me seguia pela casa com os olhos, anotava coisas em um caderninho que carregava sempre consigo, e fazia comentários que eram claramente destinados a me provocar. "Amanda, querida, você parece tensa hoje. Dormiu mal? Você esqueceu de lavar sua xícara de café. Que estranho, você sempre foi tão organizada." "Michael, você reparou que a Amanda não cumprimentou a Mrs. Johnson quando ela passou na rua? Isso não é típico dela." Cada observação era feita com aquele tom de falsa preocupação que eu já conhecia bem, mas agora eu entendia que estava sendo documentada como evidência de meu comportamento anormal.
Dorothy estava criando um padrão de sintomas que pudesse apresentar para Mrs. Henderson, e provavelmente para outros profissionais que ela estava planejando envolver. Michael, por sua vez, havia se tornado um estranho completo. Ele conversava comigo apenas quando necessário, sempre com aquele tom formal e distante que usamos com conhecidos que não apreciamos muito. Durante as refeições, ele e Dorothy conversavam entre si como se eu não estivesse ali, discutindo planos para melhorar a situação familiar e encontrar soluções saudáveis. Talvez devêssemos considerar aquela opção que a Mrs. Henderson sugeriu, Dorothy disse durante o jantar de quarta-feira. Que opção? Perguntei, embora soubesse que provavelmente não deveria. Michael e Dorothy trocaram um olhar significativo antes dele responder. Ela sugeriu que talvez você se beneficiasse de um período de afastamento, para reflexão e tratamento. Tratamento de quê? Amanda, você tem mostrado sinais de estresse extremo, paranoia, comportamento obsessivo. Dorothy listou como se estivesse lendo de um manual médico. A Mrs. Henderson acha que algumas semanas numa clínica de repouso poderiam te ajudar. Clínica de repouso. Elas queriam me internar. A realidade da situação me atingiu como um trem. Dorothy não estava apenas tentando me expulsar da casa, ela estava tentando me fazer parecer mentalmente incapaz, para que pudesse assumir controle completo da minha vida. Eu não vou para clínica nenhuma, disse mantendo a voz calma apesar do pânico que sentia. Querida, Dorothy suspirou dramaticamente, essa resistência a buscar ajuda é exatamente o tipo de comportamento que confirma nossas preocupações. Era uma armadilha perfeita. Se eu concordasse, estaria admitindo que havia algo errado comigo. Se eu me recusasse, elas usariam minha recusa como evidência de que eu era não cooperativa e em negação. Naquela noite liguei para Sarah Mitchell e relatei a conversa. Amanda, elas estão acelerando o cronograma, ela disse com aquele tom sério que já havia aprendido a temer. Se elas conseguirem te internar numa clínica psiquiátrica, mesmo que voluntariamente, isso criará um histórico médico que pode ser usado contra você em procedimentos legais. O que eu faço? Você precisa forçar a mão delas antes que elas forcem a sua. É hora de revelar o que você tem. Mas eu ainda não tenho evidências suficientes das manipulações dela. Amanda, às vezes você precisa criar a situação que expõe a verdade. Está na hora de parar de se defender e começar a atacar. Sarah me explicou uma estratégia que, admito, me deixou nervosa, mas que fazia sentido. Em vez de continuar reagindo às provocações de Dorothy, eu deveria criar uma situação onde ela fosse forçada a mostrar suas verdadeiras cores na frente de testemunhas neutras. Organize um encontro com essa consultora familiar, mas convide outras pessoas, sua mãe, talvez algum amigo próximo. Faça parecer que você quer resolver as coisas de forma colaborativa, e então confronte Dorothy com fatos específicos na frente de todos. E se isso sair pela culatra? Amanda, você já perdeu seu marido e está perdendo sua casa, e elas estão tentando te internar. Quanto pior pode ficar? Ela tinha razão, eu não tinha mais nada a perder. Na quinta-feira de manhã, tomei a iniciativa. Quando Dorothy estava tomando café na cozinha, me sentei à mesa com ela, e anunciei minha decisão. Dorothy, estive pensando sobre o que você e Michael disseram, talvez vocês tenham razão sobre eu precisar de ajuda profissional. Os olhos dela se iluminaram com triunfo mal disfarçado. Oh, querida, que bom que você está sendo racional sobre isso. Mas eu gostaria de fazer isso da forma certa. Quero convidar Mrs. Henderson para uma sessão familiar completa. Você, eu, Michael, e também minha mãe e minha amiga Jéssica. Se vamos resolver nossos problemas familiares, acho que todas as pessoas importantes deveriam estar envolvidas. Por um momento, vi hesitação nos olhos de Dorothy. Sua estratégia funcionava melhor quando ela controlava quem estava presente e como a narrativa era apresentada. Trazer minha mãe e Jéssica significava trazer pessoas que conheciam minha versão dos fatos. Você não acha que seria melhor começar só com a família imediata? Ela sugeriu. Dorothy, você sempre disse que transparência é importante em relações familiares. Se há algo errado comigo, quero que as pessoas que me amam entendam e possam me apoiar no processo de cura. Era impossível para ela recusar sem parecer que estava escondendo algo. Ela concordou, embora eu pudesse ver as engrenagens da sua mente trabalhando para descobrir como usar essa situação a seu favor. O encontro foi marcado para sábado à tarde.
Eu passei sexta-feira preparando meticulosamente tudo o que precisava, não apenas os documentos que Sarah havia me ajudado a organizar, mas também um registro detalhado de todas as manipulações, mentiras e distorções que Dorothy havia criado nos últimos meses. Também tive uma conversa séria com minha mãe e Jéssica, explicando exatamente o que estava acontecendo e qual era meu plano. Querida, minha mãe disse, você tem certeza de que quer fazer isso? Se der errado. Mãe, se eu não fizer isso vou perder tudo mesmo. Pelo menos assim eu tenho uma chance de lutar. Jéssica, sempre pragmática, foi mais direta. Amanda, eu vou te apoiar em qualquer coisa, mas você precisa estar preparada para a possibilidade de que o Michael escolha o lado da mãe, independentemente do que aconteça. Eu sabia que ela estava certa, mas também sabia que não podia continuar vivendo daquela forma, sendo lentamente apagada da minha própria vida. Sábado chegou com um céu nublado que parecia refletir meu estado de espírito. Mrs. Henderson chegou pontualmente às 2 da tarde, seguida por minha mãe e Jéssica. Dorothy havia se preparado para a ocasião, estava impecavelmente vestida, com uma expressão de preocupação maternal que seria convincente para quem não a conhecesse. Michael estava visivelmente desconfortável com a presença de minha mãe e Jéssica, como se elas fossem elementos externos interferindo em assuntos familiares privados. Bem, Mrs. Henderson começou, depois que todos se acomodaram na sala, Amanda pediu esta reunião porque quer abordar as tensões familiares de forma construtiva. Isso é muito positivo e mostra maturidade emocional. Dorothy sorriu de forma que parecia genuinamente orgulhosa. Sempre soube que a Amanda era uma menina inteligente. Às vezes só precisamos de orientação profissional para enxergar nossos próprios padrões. Dorothy, eu disse calmamente, antes de começarmos a discussão gostaria de esclarecer algumas coisas que podem ser importantes para Mrs. Henderson entender nossa dinâmica familiar. Claro, querida. Eu respirei fundo, era agora ou nunca. Mrs. Henderson, Dorothy disse que está preocupada com meu comportamento nos últimos meses, mas antes de analisarmos meu comportamento, acho importante analisar os fatos que levaram a esta situação. Peguei a pasta que havia preparado e comecei a distribuir cópias dos documentos. Estes são os extratos bancários que mostram como economizei dinheiro durante 4 anos para comprar nossa casa. Como pode ver, todo o dinheiro veio das minhas economias pessoais guardadas antes do meu casamento com Michael. Dorothy franziu a testa. Querida, não entendo por que isso é relevante. É relevante porque, de acordo com minha cunhada Patrícia, você tem dito para a família que eu sou obsessivamente controladora sobre a casa. Mas como pode ver nos documentos, eu comprei esta casa com meu próprio dinheiro. Não é controle obsessivo, é proteção legítima do meu patrimônio. Michael se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Amanda, onde você quer chegar com isso? Quero chegar à verdade, Michael, porque há uma diferença entre uma nora difícil e uma sogra que está deliberadamente manipulando situações para parecer que a nora é o problema. Dorothy riu nervosamente. Querida, você está começando a soar um pouco paranoica. Paranoica? Eu repeti pegando outro conjunto de papéis. Mrs. Henderson, estes são os registros das ligações que Dorothy fez para o meu local de trabalho nos últimos 2 meses. Como pode ver, ela ligou 5 vezes alegando emergências que não existiam. Comecei a ler as anotações que havia feito. Primeira ligação, disse que Michael estava doente e ela não conseguia contatá-lo. Descobri depois que Michael estava perfeitamente bem no trabalho. Segunda ligação, disse que escutou ruídos estranhos na casa e queria que eu voltasse para verificar. Quando cheguei, não havia nada. Terceira ligação. Pare com isso, Dorothy interrompeu, e pela primeira vez, sua máscara de doçura estava rachando. Você está distorcendo tudo. Estou? Eu continuei calmamente. Jéssica, você poderia contar para Mrs. Henderson o que Patrícia te disse no shopping na semana passada? Jéssica se endireitou na cadeira. Patrícia me disse que a família estava preocupada porque Amanda estava mentalmente instável e tendo surtos de raiva, e que Dorothy estava documentando o comportamento da Amanda para possíveis medidas legais. O silêncio na sala era ensurdecedor. Mrs. Henderson estava olhando entre Dorothy e eu com uma expressão muito diferente da que havia chegado. Dorothy, eu disse finalmente, você gostaria de explicar para Mrs. Henderson por que está documentando meu comportamento? E o que exatamente são essas medidas legais que você está considerando? Dorothy se levantou abruptamente, o rosto vermelho de raiva. Eu não vou ficar aqui ouvindo essas acusações ridículas de uma mulher que claramente perdeu o controle da realidade.
E então, ela cometeu o erro que eu estava esperando. Na frente de Mrs. Henderson, da minha mãe, de Jessica e de Michael, Dorothy finalmente mostrou quem realmente era. Esta é minha casa agora, e se você não consegue aceitar isso, você pode ir embora. O silêncio que se seguiu às palavras de Dorothy foi tão profundo que eu podia ouvir o tic-tac do relógio na parede. Ela havia acabado de reivindicar minha casa como sua, na frente de uma consultora familiar profissional, minha mãe, minha melhor amiga e seu próprio filho. Era exatamente o momento que eu estava esperando. Mrs. Henderson foi a primeira a reagir, ajustando os óculos e olhando diretamente para Dorothy com uma expressão que havia mudado completamente desde o início da reunião. Perdão, Mrs. Thompson, mas você disse que esta é sua casa. Dorothy percebeu imediatamente que havia cometido um erro, mas já era tarde demais para voltar atrás. Ela tentou se recompor, forçando um sorriso nervoso. Bem, é a casa da família, obviamente. Quando você mora numa casa por tanto tempo, naturalmente desenvolve um sentimento de... Dorothy, eu interrompi calmamente, retirando um envelope da minha pasta. Esta é a escritura da casa. Entreguei uma cópia para Mrs. Henderson e outra para Michael. Minha mãe e Jessica já conheciam o conteúdo, mas Michael nunca havia visto os documentos oficiais da propriedade. Como podem ver, continuei com voz firme, meu nome é o único que aparece como proprietária legal desta casa. Eu a comprei em janeiro de 2022, 6 meses antes do meu casamento com Michael, usando exclusivamente minhas economias pessoais. Michael estava olhando para o documento com uma expressão de total choque. Era como se estivesse vendo algo impossível, algo que contradizia completamente sua percepção da realidade. Amanda, eu não sabia que só o seu nome estava na escritura. Michael, disse gentilmente, você nunca perguntou. E eu nunca senti necessidade de esclarecer porque, para mim, nossa casa é nossa casa, independentemente de quem está no papel. Dorothy estava ficando visivelmente pálida. Isso não muda nada. Casais compartilham patrimônio e... Na verdade, Dorothy, Mrs. Henderson interrompeu, consultando suas próprias anotações, isso muda bastante coisa. Você disse que estava preocupada com o comportamento obsessivamente controlador da Amanda em relação à casa. Mas se ela é a única proprietária legal? Ela está sendo egoísta, Dorothy explodiu, perdendo completamente a compostura. Usar dinheiro contra a família, ameaçar expulsar pessoas que só querem ajudar. Dorothy, minha mãe finalmente falou, com aquele tom calmo mas firme que eu lembrava da minha infância, quando exatamente Amanda ameaçou expulsar você. Ela sempre deixa implícito que... Implícito como? Jessica se juntou à conversa. Porque eu converso com Amanda quase todos os dias, e ela nunca mencionou querer que você saísse. Na verdade, ela sempre reclamava que você a fazia sentir uma intrusa na própria casa. Dorothy olhou ao redor da sala, percebendo que havia perdido o controle da narrativa. Vocês não entendem a situação. Vocês não vivem aqui, não veem como ela trata. Na verdade, Dorothy, eu disse, pegando outro conjunto de documentos, que tal deixarmos outras pessoas julgarem como eu a trato? Distribui as transcrições das ligações telefônicas que havia conseguido através de uma investigação particular que Sarah havia sugerido. Perfeitamente legal, já que eram ligações feitas do telefone da minha casa. Mrs. Henderson, aqui estão transcrições de algumas das conversas telefônicas que Dorothy teve nos últimos 2 meses, falando sobre mim para vários membros da família Thompson. Comecei a ler alguns trechos escolhidos. A Amanda está completamente fora de controle. Ela gritou comigo por causa de uma simples reorganização. Conversa com Patrícia, 15 de fevereiro. Para constar, eu nunca gritei com Dorothy. Questionei educadamente por que ela havia reorganizado meu closet sem permissão. Michael estava olhando para Dorothy com crescente horror. Michael está sofrendo muito, mas é muito educado para reclamar. A Amanda está fazendo a vida dele um inferno. Conversa com Robert, 18 de fevereiro. Michael, você se lembra de ter reclamado comigo nessa data sobre sua vida ser um inferno? Não, Michael murmurou. Ela nem me cumprimentou direito quando chegou, passou direto por mim como se eu fosse invisível. Conversa com Robert, 22 de fevereiro. No dia 22, eu cheguei do hospital, cumprimentei Dorothy educadamente, perguntei se precisava de ajuda com o jantar, e ela disse que não. Tenho certeza de que Michael se lembra dessa noite. Eu me lembro, Michael disse fracamente.
Você foi muito educada. Dorothy estava agora visivelmente agitada. Isso é uma invasão de privacidade. Você gravou minhas conversas particulares. Dorothy, Mrs. Henderson interveio. Essas conversas foram feitas do telefone residencial de Amanda. Legalmente ela tem direito de saber o que está sendo dito na linha telefônica dela. Mas mais importante, estas transcrições mostram um padrão claro de fabricação de eventos. Fabricação? Dorothy protestou. Sim, você relatou eventos que claramente não aconteceram da forma que você descreveu. Em linguagem clínica, isso se chama manipulação da realidade. Eu vi o momento exato em que Michael começou a compreender a magnitude do que havia acontecido. Seus olhos se moveram entre Dorothy e eu, e pela primeira vez em meses, eu vi a confusão e o arrependimento tomando conta de seu rosto. Mãe, ele disse lentamente, você inventou essas histórias? Michael, você não entende. Eu estava tentando proteger você de... Proteger de quê? Sua voz estava ficando mais alta. Proteger de minha esposa? Da mulher que eu amo? Da mulher que comprou nossa casa? Dorothy se levantou bruscamente, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação. Michael, você está sendo manipulado por ela, não consegue ver? Ela armou toda essa situação para me fazer parecer a vilã? Dorothy, eu disse calmamente, eu não precisei armar nada, eu só documentei o que você realmente fez e disse. Você é uma... Cuidado, minha mãe interrompeu com uma voz gelada. Qualquer coisa que você disser agora está sendo escutada por uma profissional que terá que incluir em seu relatório. Mrs. Henderson, que havia permanecido em silêncio durante a troca, finalmente falou. Mrs. Thompson, based on what presenciei hoje, e nas evidências apresentadas, preciso revisar completamente minha avaliação inicial da situação. Ela se virou para mim. Amanda, você mencionou que sua sogra sugeriu internação numa clínica de repouso. Posso perguntar qual foi sua reação a essa sugestão? Eu disse que não iria, e ela disse que minha recusa era evidência de que eu estava em negação sobre meus problemas. Típica double-bind manipulation, Mrs. Henderson murmurou anotando. Se você concordasse, seria admissão de culpa. Se recusasse, seria evidência de não cooperação. Ela olhou diretamente para Dorothy. Mrs. Thompson, é minha opinião profissional que você foi quem demonstrou comportamento manipulativo e potencialmente prejudicial nesta família. Suas ações, distorcer eventos, espalhar informações falsas, tentar isolar Amanda de seu próprio marido, sugerir internação sem base médica, constituem o que classificamos como abuso psicológico sistemático. Dorothy ficou lívida. Isso é ridículo, eu sou a vítima aqui. Na verdade, Mrs. Henderson continuou, recomendo fortemente que você busque aconselhamento profissional para questões de controle e manipulação. E sugiro que considere encontrar acomodações alternativas. Acomodações alternativas? Dorothy gritou. Você está me dizendo para sair da minha casa? Dorothy, Michael finalmente falou e sua voz estava carregada de uma autoridade que eu não havia ouvido em meses. Esta não é sua casa, esta nunca foi sua casa. Esta é a casa da Amanda, que ela generosamente dividiu conosco. Ele se virou para mim, e vi lágrimas nos seus olhos. Amanda, eu não sei como pedir desculpas, eu fui um idiota completo. Deixei minha mãe me convencer de que você era o problema quando ela estava manipulando tudo desde o início. Michael. Não, deixe-me falar. Você comprou nossa casa. Você trabalha para pagar nossas contas. Você tentou ser paciente com minha mãe mesmo quando ela estava claramente ultrapassando todos os limites. E eu fiquei do lado dela contra você. Dorothy estava olhando entre nós com crescente desespero. Michael, você não pode acreditar nelas. Elas estão todas conspiradoras contra mim. Mãe, Michael disse se levantando, você mentiu para mim, você mentiu sobre minha esposa. Você tentou destruir meu casamento com mentiras e manipulação. Eu estava tentando proteger você. De quê? De uma mulher que me ama, que trabalha duro, que comprou uma casa linda para nós vivermos? Você estava tentando proteger seu controle sobre mim, não me proteger. Dorothy olhou ao redor da sala mais uma vez, percebendo que havia perdido tudo. Sua máscara de vítima indefesa havia caído completamente, revelando a pessoa manipuladora e controladora que ela realmente era. Muito bem, ela disse, a voz tremendo de raiva. Se é assim que vocês querem, eu vou embora.
mas não esperem que eu esqueça isso, não esperem que eu perdoe. Dorothy, eu disse calmamente, você pode ficar até encontrar um lugar adequado, eu nunca quis expulsá-la, só queria ser respeitada na minha própria casa. Ela me olhou com puro ódio. Guarde sua falsa generosidade, eu estarei fora daqui em uma semana. E com isso Dorothy saiu da sala, subiu as escadas com passos pesados, e bateu à porta do quarto. Mrs. Henderson fechou seu bloco de anotações, e nos olhou com uma expressão de aprovação profissional. Amanda, você demonstrou notável maturidade e controle ao lidar com uma situação de abuso psicológico. Meu relatório será muito claro sobre quem foi a verdadeira fonte dos problemas familiares. Depois que todos foram embora, Michael e eu ficamos sozinhos na sala. O silêncio entre nós era carregado de 2 anos de mal-entendidos, manipulação e dor. Amanda, ele disse finalmente, como você pode me perdoar? Eu olhei para o homem que eu amava, que havia sido tão completamente manipulado por sua própria mãe que quase perdeu a capacidade de ver a verdade. Michael, eu disse, nós temos muito que conversar. Mas o primeiro passo é você entender que família não é quem manipula você para ficar do lado deles. Família é quem te ama mesmo quando você está errado, e te ajuda a crescer para ser uma pessoa melhor. Ele se aproximou de mim hesitantemente, como se não tivesse certeza se eu o deixaria. Eu posso te abraçar? Pela primeira vez em meses abracei meu marido, e pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez pudéssemos realmente consertar o que havia sido quebrado. Dorothy cumpriu sua palavra. Em exatos 5 dias ela havia empacotado todas as suas coisas e saído da nossa casa. Não houve despedida dramática, não houve último confronto. Ela simplesmente desapareceu numa manhã de quarta-feira, enquanto Michael e eu estávamos no trabalho, deixando apenas as chaves da casa sobre a mesa da cozinha e um bilhete que dizia: "Espero que vocês sejam felizes com suas escolhas." O silêncio que se seguiu à partida de Dorothy foi surreal. Depois de 2 anos de tensão constante, de caminhar sobre ovos, de cada palavra ser pesada e analisada, a casa finalmente respirava novamente. Mas Michael e eu ainda tínhamos muito trabalho pela frente para reconstruir o que havia sido sistematicamente destruído. Nos primeiros dias após a saída de Dorothy, Michael estava visivelmente perdido. Era como se ele estivesse aprendendo a viver novamente, a tomar decisões sem consultar a mãe, a formar opiniões sem a influência constante dela, a ver nossa vida através dos próprios olhos em vez dos olhos que Dorothy havia criado para ele. Amanda, ele me disse numa noite enquanto lavávamos a louça juntos pela primeira vez em meses, eu continuo esperando ouvir a voz dela comentando sobre alguma coisa. É estranho ter nossa vida de volta. Você sente falta dela? Perguntei, tentando manter o tom neutro. Ele parou de secar o prato que estava segurando e me olhou com uma expressão pensativa. Eu sinto falta da mãe que eu pensava que ela era. A mãe que me criou, que sacrificou tantas coisas por mim. Mas essa mulher que saiu daqui? Eu não sei quem era essa pessoa. Talvez ela sempre tenha sido assim, e eu só não quisesse ver. Era doloroso assistir Michael lidando com a realização de que a pessoa que ele mais admirava no mundo havia tentado destruir deliberadamente seu casamento. Mas também era necessário, ele precisava processar a traição, a manipulação, e encontrar uma forma de seguir em frente. Decidimos fazer terapia de casal. Não com Mrs. Henderson. Depois de tudo o que havia acontecido, queríamos começar do zero com alguém completamente neutro. Dr. Patricia Williams era uma psicóloga especializada em dinâmicas familiares tóxicas, e ela nos ajudou a navegar pelo processo delicado de reconstruir a confiança. Michael, ela disse durante uma de nossas primeiras sessões, você precisa entender que foi vítima de manipulação psicológica sofisticada. Sua mãe usou seu amor por ela como arma contra seu casamento. Isso não é culpa sua, mas é sua responsabilidade agora reconhecer os padrões e trabalhar para que isso não aconteça novamente. Mas como eu não percebi? Michael perguntou, claramente frustrado consigo mesmo. Como deixei que ela me convencesse de que Amanda era o problema? Porque ela te conhecia desde que você nasceu, Dr. Williams explicou. Ela sabia exatamente quais botões apertar, quais inseguranças explorar, quais medos alimentar. E ela fez isso de forma tão gradual que você não percebeu a mudança até que já estava completo. Para mim, a terapia foi igualmente importante.
Eu precisava processar não apenas a raiva e a traição, mas também a dor de ter sido abandonada pelo homem que eu amava durante os momentos mais difíceis. Amanda, Dr. Williams me disse, você demonstrou força e inteligência notáveis ao documentar tudo e confrontar a situação de forma estratégica. Mas agora você precisa permitir que Michael reconquiste sua confiança através de ações, não apenas palavras. E Michael realmente se esforçou. Ele começou pequeno, me consultando sobre decisões domésticas, perguntando sobre meu dia no hospital, ouvindo realmente quando eu falava sobre meus sentimentos. Mas também tomou decisões maiores que mostraram onde estavam suas prioridades. Uma semana depois que Dorothy saiu, Michael ligou para toda a família Thompson, Patricia, Robert, tia Margaret, e esclareceu a situação. Ele explicou como havia sido manipulado, como eu havia sido vítima de uma campanha sistemática de difamação, e como ele havia falhado comigo como marido. Algumas pessoas da família aceitaram bem, ele me contou depois dessas ligações. Robert pediu desculpas e disse que sempre achou estranho as histórias que a mamãe contava, porque elas não combinavam com a Amanda que ele conhecia. Mas Patrícia ainda acha que estamos sendo injustos com a mamãe. E como você se sente sobre isso? Eu me sinto livre para escolher minha própria família agora. As pessoas que nos apoiam são bem-vindas em nossa vida. As que preferem acreditar em mentiras, bem, essa é a escolha delas. Foi um processo longo. Durante meses, Michael e eu trabalhamos para redescobrir quem éramos como casal, fora da sombra tóxica de Dorothy. Redescobrimos nosso senso de humor, nossas conversas íntimas, nossa capacidade de sonhar juntos. Começamos pequenos rituais que eram nossos jantares românticos em casa nas sextas-feiras, caminhadas no parque aos domingos de manhã, viagens de fim de semana para lugares que sempre quisemos conhecer. Era como se estivéssemos namorando novamente, mas com a maturidade e sabedoria que vem de quase perder algo valioso. 6 meses depois que Dorothy saiu, Michael me surpreendeu com uma proposta que eu nunca esperava. Amanda, ele disse numa manhã de sábado enquanto tomávamos café no Jardim dos Fundos, eu quero que você me adicione na escritura da casa. Eu quase cuspi o café. O quê? Eu sei que você comprou a casa com seu dinheiro, eu sei que legalmente ela é sua. Mas eu também sei que você sempre quis que fosse nossa casa de verdade. Eu quero que meu nome esteja lá também, porque eu quero que não haja dúvida de que somos uma equipe. Michael, você tem certeza? Isso significa que se algum dia nos separarmos... Se algum dia nos separarmos, ele me interrompeu, pegando minha mão, será porque nós dois decidimos que não funciona mais? Não será porque alguém de fora manipulou a situação. E se isso acontecer, você merece metade de tudo que construímos juntos, assim como eu mereço metade. Foi um gesto poderoso. Michael estava me oferecendo não apenas um reconhecimento legal do nosso partnership, mas também uma declaração de confiança no nosso futuro juntos. Fizemos a transferência na semana seguinte. Ver nossos 2 nomes na escritura da casa foi emocionante de uma forma que eu não esperava. Não era apenas sobre propriedade, era sobre pertencimento, sobre construir algo juntos que ninguém poderia tirar de nós. A vida sem Dorothy foi como aprender a respirar novamente. Eu podia convidar Jessica para jantar sem ter que lidar com comentários passivo-agressivos. Podia reorganizar meu próprio closet sem ter que explicar minhas escolhas. Podia cozinhar pratos que Michael e eu gostávamos sem ter que ouvir comparações com a forma como sempre foi feito na família Thompson. Mas talvez a mudança mais significativa foi na forma como Michael e eu lidávamos com conflitos. Antes de Dorothy, nós discutíamos abertamente e resolvíamos nossos problemas diretamente. Durante o período dela na casa, cada disagreement se tornava um campo minado, porque ela sempre estava lá para oferecer sua perspectiva e escolher lados. Agora, podíamos voltar a ser honestos um com o outro. Sabe o que eu mais perdi? Michael me disse uma noite, quase um ano depois que Dorothy havia saído. A forma como você ria das minhas piadas ruins. Durante tanto tempo você parou de rir. Eu pensei que era porque você estava mudando, ficando mais séria. Agora percebo que era porque qualquer demonstração de alegria ou intimidade entre nós incomodava minha mãe. Ele estava certo. Dorothy havia conseguido sufocar até mesmo nossa alegria, nossa espontaneidade como casal. Agora, estávamos lentamente recuperando essas partes de nós mesmos. No nosso 3º aniversário de casamento, o primeiro sem Dorothy na casa,
Michael e eu fizemos uma cerimônia pequena e privada no Jardim dos Fundos. Não foi um segundo casamento oficial, mas foi uma renovação de votos, uma promessa de que havíamos aprendido com nossos erros e estávamos comprometidos em proteger nosso relacionamento de influências tóxicas no futuro. Eu prometo, Michael disse, segurando minhas mãos sob a árvore que plantamos juntos, nunca mais deixar que alguém, família ou não, venha entre nós. Prometo ouvir você, acreditar em você, e estar do seu lado sempre. Eu prometo, respondi, continuar lutando por nós, mesmo quando for difícil. Prometo ser honesta sobre meus sentimentos e não deixar que ressentimentos se acumulem. Jéssica foi nossa única testemunha, e quando ela tirou fotos de nós sorrindo no nosso jardim, eu soube que finalmente tínhamos recuperado não apenas nossa casa, mas nossa vida. Dorothy nunca entrou em contato novamente. Através de Robert, soubemos que ela se mudou para um apartamento perto de Patrícia, e que passou a frequentar um grupo de apoio para famílias que sofreram alienação. Aparentemente ela havia construído uma nova narrativa, onde ela era a vítima de uma nora manipuladora que conseguiu virar o filho contra a mãe. Parte de mim fica triste por ela, Michael me confessou. Ela perdeu um filho por causa da sua necessidade de controlar tudo. Mas ao mesmo tempo, eu sei que fizemos a escolha certa. Hoje, 2 anos depois que Dorothy saiu, Michael e eu estamos mais fortes do que nunca. Estamos planejando ter filhos em breve, e já conversamos sobre como vamos proteger nossa família de dinâmicas tóxicas. Aprendemos que amor verdadeiro às vezes significa estabelecer limites claros, mesmo com pessoas que amamos. Nossa casa, que já foi um campo de batalha silencioso, agora é realmente um lar. É o lugar onde rimos juntos, sonhamos juntos, e construímos uma vida que ninguém pode manipular ou destruir. E Dorothy? Dorothy aprendeu da maneira mais difícil possível que tentar expulsar alguém da própria casa nunca termina bem para quem está tentando fazer a expulsão. Especialmente quando essa pessoa subestima completamente com quem está lidando. Porque no final das contas, a casa sempre foi minha, e agora, é verdadeiramente nossa. A seguir você tem mais 2 histórias de destaque bem na sua tela. Se esta te surpreender, você não vai querer perder, é só clicar e conferir. E não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma publicação nossa.